Boa tarde, estamos na Federação Chilena de Futebol. Há pouco, Ricardo Gareca concedeu uma entrevista coletiva. Eu estou aqui com o Diego Torres, vou falar um pouquinho dessa coletiva. Então, Diego, o Gareca foi bastante cobrado, tá? Ele está bastante pressionado. O Chile é o penúltimo, não é uma posição costumeira para o Chile, assim como o Brasil também não está acostumado a estar na quinta posição. O Dorival está bastante pressionado. Então, alguns termos me chamaram a atenção. Primeiro, ele falou que ele vai tentar tirar proveito da situação do Brasil e vice-versa. O Brasil vai tentar também tirar proveito da situação do Chile. O Chile vai ter algumas estreias, jogadores estão estreando contra o Brasil. Ele foi perguntado se esses jogadores sentiriam a pressão enfrentando uma potência como é a seleção brasileira. Ele falou que isso faz parte do futebol. Também ele falou que espera que o Brasil tenha o protagonismo da partida, mas que nem sempre isso aí acontece. Eu não sei o que te chamou a atenção no coisa dele. Sim, João, o que me chamou a atenção foi principalmente essa questão da pressão, né? E várias vezes ele foi perguntado sobre isso. Que é engraçado o seguinte, João, ele disse que não se incomoda, ele até usou o termo, né? Não me molesta, né? Várias vezes, não foi uma vez. Só que eu não sei se pareceu para ti, mas para mim, pareceu que ele ficou muito incomodado com isso. Ele ficou muito incomodado com mais pressão vindo de quem pergunta para ele aqui do que falar especificamente do jogo, né? Porque foram poucas perguntas sobre o jogo, poucas perguntas táticas, né? Tivemos algumas perguntas ali sobre, acho que o Medel, sobre o Sanches também. Tivemos algumas perguntas bem específicas sobre os jogadores, mas a maioria era sobre o porquê que a seleção não vem rendendo, né? Então, e até jogadores tipo o Sanches que não está convocado, né? Tá machucado. Isso que eu não entendi. Então, numa coletiva de véspera de jogo, a própria imprensa chilena se perguntando já de jogadores para as convocações futuras. Exatamente, eu não entendi. Agora, tu perguntar tudo bem sobre o Medel, que está aqui com a seleção, né? Até vai. Agora, para um jogador que não está, né, João? E aí, eu não sei se pareceu para ti também, João, mesmo ele dizendo, e chamou muita atenção que ele falou, olha, não me molesta, não me incomoda, o que me incomoda são os resultados. O que me incomoda são os resultados. Aí ele disse, são opiniões, e aí lembrou muito outros treinadores que a gente conhece, né, João? Que ele disse, olha, são opiniões porque quem entende de futebol sou eu. Ele falou bem claro, ele falou isso de forma bem direta, bem claro. Quem entende de futebol sou eu, que vive nesse meio, que estou aqui há muito tempo, e eu respeito as opiniões. Só que, cara, ele falou muitas vezes isso e me pareceu muito incomodado com esse tipo de pressão, João. E uma coisa que ele falou que eu discordo, ele disse que nenhuma seleção sofreu tanto com lesões como o Chile. No finalzinho ele falou isso. Mas tu olha, o Brasil, se nós pegarmos, só nessa foram 5 cortes. 5 cortes. Entre eles, o Vinícius Júnior, que seria um jogador que é fortíssimo candidato à bola de ouro. Sim. O Brasil está sem seu principal jogador há um ano, que é o Neymar. O Neymar. Não está nesse corte, mas botamos como lesão. E o único atacante fixo de área que o Brasil tinha, que é o Pedro, também se lesionou. E são lesões assim, o Brasil perdeu o Bremer agora. LCA, a gente sabe que é no mínimo 8 meses. O Neymar foi LCA, está um ano fora. O Pedro também é LCA, pelo menos 8 meses. Então são 8 meses no mínimo, jogadores que estão distantes, tá? Eu acho que o Brasil está mais prejudicado por lesões do que o Chile, porque mesmo que o Chile possa ter um número maior, o que também é um pouco difícil, que o Dorival, até agora, ele assumiu esse ano, já foram 15 cortes na seleção, 5 nessa última, está sem os 2 principais jogadores, Neymar e Vinícius Júnior, que são titulares em qualquer time do mundo hoje, qualquer seleção. Para mim, João, a grande questão do Chile é a falta de renovação. A gente vê poucos jogadores surgindo, né, chilenos. Tem o próprio Aravena no Grêmio, né, que vem surgindo muito bem, é chileno, poderia ser olhado com maior carinho. Para mim, o que o Chile deveria ter feito é a mesma coisa que a seleção uruguaia fez, né? A seleção uruguaia fez uma renovação muito grande e melhorou o futebol da seleção uruguaia, né, João? A seleção uruguaia melhorou bastante nessas eliminatórias, em Copa América, enfim. Eu acho que a seleção chilena está adiando demais uma renovação aí dessa seleção e eu acho que vai adiar mais ainda porque o Gareca falou aqui, né, João, mas quantas vezes? Experiência. Se chamar um jogador de 30, 36 anos, ele tem que vir, tem que render. Eu discordo do Gareca, eu acho que está na hora e já passou do ponto. Por exemplo, o Eduardo Vargas, já foi um excelente jogador. O Vargas hoje ele é reserva do reserva no Atlético Mineiro, ele é a terceira opção. Não é mais jogador de clube nem de seleção. Então eu acho que está demorando demais para a seleção do Chile chilena fazer uma renovação aí com essa seleção, João. Tá, mas aí eu te pergunto, tá, o Vargas é reserva no Atlético Mineiro, jogador, podemos dizer aqui, a gente respeita o jogador, a gente viu até ele chegando da primeira vez no Brasil, a gente acompanhou ele
no Grêmio, quando veio do Napoli. Não ficou por questão financeira, tá em futebol, mas é para renovação. Aí vem citado hoje Carlos Palacios. Para mim foi um dos piores jogadores que passou pelo Inter, depois foi pro Vasco, não. Aqui, passou pelo Brasil, não deixou saudade nenhuma e. Tanto que tem muita gente que nem lembra mais dele, além de não deixar saudade. O Palacios, ele simplesmente ele não rendeu em nenhum dos clubes que passou, não é jogador para a seleção, né? É isso que eu digo, João. Tá faltando renovação para a seleção chilena. Falta jogadores. Por exemplo, tu tem um Aravena chegando, no mínimo ser olhado, no mínimo chamar para ficar com o grupo. Mas é reserva do Grêmio também, né? Não, é reserva do Grêmio, mas já virou titular e é um jogador novo, é um jogador que tem passagem pelas seleções de base, entendeu, João? Então é um jogador que tem um histórico embaixo na base. E no Grêmio já virou titular. Hoje vai jogar como titular de novo. Então é um jogador que pelo menos ser visto. Pelo menos tá aí com o grupo de jogadores ao contrário do Palácio, né, João? Pelo amor de Deus, né? Então, isso aí é mais ou menos o que foi falado aqui. Agora, a expectativa, Diego. Amanhã o estádio vai estar lotado. Né? A gente sabe que... Bom, vou te dizer uma coisa. Acompanho a seleção brasileira alguns jogos. Nunca vi a seleção jogar num estádio que não esteja lotado. A seleção chilena lotaria já pelo Chile, com o Brasil vai lotar muito mais se fosse um jogo contra a Venezuela, Bolívia, Equador, o que fosse. Seleção é favorita? Favorita. Seleção brasileira favorita por duas situações, né? A seleção hoje tem uma equipe melhor que a do Chile e também porque o Chile não vive um bom momento. O Chile para mim, fez uma das piores partidas das eliminatórias nesse jogo contra a Bolívia, porque foi terrível. O Chile não tinha transição defensiva, não tinha transição ofensiva, não tinha jogada pelos lados, não tinha aproximação. Cara, foi um dos piores jogos que eu vi do Chile. E então, para mim, o Brasil é favorito porque o Chile vive um momento tão complicado quanto o Brasil, mas eu acho que pior que o Brasil, porque se encontra lá nas últimas posições, vem pressionado não somente pela torcida, mas pela imprensa, né, João? E tu sabe, quando é pressionado pela imprensa, pela quem está mais próximo dos jogadores e do treinador, é pior. Isso é uma coisa que a gente tem experiência já, né? Quando a imprensa aperta, a torcida também. E aperta mais, né? Então, se o Chile não corresponder em campo, a torcida, que pode ser um aliado, deve também começar a pegar e querer mudanças. Então, só falar um pouquinho da seleção brasileira, o Brasil... João, posso te cortar rapidinho? Pode sim. Estrutura, né, João? Gostaria de falar isso aí, que a gente anda por muitos lugares aí. Só me decepcionou um pouquinho a estrutura, né? A seleção chilena, por ser uma federação, e o Chile, que já foi uma das maiores cidades da América do Sul, uma cidade com o maior PIB da América do Sul, me decepcionou um pouquinho a estrutura, João. Vou dizer assim, Diego, o campo de treinamento é bom, tá? Então é óbvio, a gente vê aqui, nós tivemos no treinamento o complexo Juan Pinto Durán, não que tem rendeu comparação, piadas, né? Isso aí, mas não tem comparação com a Granja Comari. Então a seleção brasileira, até a questão do gramado mesmo da Granja é do mesmo nível dos principais estádios do mundo. Então o Brasil tem uma estrutura melhor. A Federação Chilena, confesso que eu gostei bastante, essa área de imprensa aqui me agrada, tá? A Federação Chilena não é no complexo aqui onde tem o treinamento, o complexo sim, um pouquinho. Não é que não tem uma estrutura, o Brasil tem uma estrutura melhor, então os clubes de seleção treinam numa estrutura melhor. A seleção, já a sede da federação é uma sede bastante imponente aqui, me agrada bastante. Sobre a seleção brasileira, então, João, vamos falar? O Dorival definiu o time, confirmou o Igor Jesus e o Abner. Então, refazendo aqui a seleção, o Ederson vai ser o titular, o Alisson acabou se machucando, e detalhe que machucou o goleiro e o preparador. O Tafarel, né? Também está em ausência, ele sentiu uma lesão muscular e está fora. Lateral direita, Danilo, a dupla de zaga é a mesma dos jogos passados das eliminatórias, tem Gabriel Magalhães e Marquinhos. Novidade é a lateral esquerda, o Arana sentiu lesão muscular, foi cortado, então Abner, que era do Atlético Paranaense, Abner Vinícius, titular da esquerda. E detalhe, né, João, surpreendeu porque o Wendel vinha sendo convocado de forma sequencial, direta, e o Abner volta a ter uma chance aí. O Abner é bom jogador, João. O Abner é bom jogador. Então, já que tu tocou no assunto, as laterais, me parece que o Dorival não tem uma convicção, né? Porque, vamos pegar assim, ó, na convocação passada foi Danilo e Ian Couto. O Ian Couto se machucou, ele chamou o William do Cruzeiro. Então, nessa não veio nem o Ian Couto, nem o William, e veio o Wanderson. Então, mostra que ele tem a confiança no Danilo, mas não tem ainda confiança em quem vai ser o segundo lateral. Até já passou o Emerson Royal por essa posição também, então eu vejo tá aberto uma vaga
na direita, assim como na esquerda. Na esquerda. Se o Wendel foi convocado na outra, dessa vez o Arana não foi convocado e chamaram o Alex Telles. O Alex Telles foi chamado em várias convocações, mas agora ele voltou para o Botafogo. Então a gente vê que não tem uma definição entre o Wendel, Alex Telles e o Wagner também é a novidade na seleção. O meio-campo já é um pouquinho mais tradicional. A gente sabe que vai com o André, vai o Paquetá. E vamos botar no papel tá o Rafinha. Rafinha. Ou na verdade, o reveza com o Rodrigo, faz, né? Então, nós temos ali André, Paquetá e Rafinha. Na frente, Vini Júnior foi cortado, então nós temos Igor Jesus, Savinho e Rodrigo. Esses são os 11. O que me chama a atenção, João, que na desconvocação do Vinícius Júnior, eu achei que o Dorival ia chamar um outro extrema. O Vinícius Júnior tem jogado pelo lado, é um extrema, e ele mudou, né? Mudou a característica. João, para mim fica um recado claro, João, que o Dorival também já identificou que um dos problemas do Brasil é o meio de campo. O Brasil carece ainda de armação, de jogadores com maior aproximação, e ele chamou o Andréas Pereira. E o Andréas Pereira é engraçado, né? Ele pode jogar tanto como um 8, saindo ali na posição do Paquetá, tanto como um meio armador clássico, né? O Andréas, ele tem essa capacidade. Mas então ele preferiu um jogador de meio de campo até para reforçar, né, João? Isso aí me chamou muita atenção. E até nessa parte de reforçar, o Rafinha, que até então sempre foi um extrema, agora no Barcelona está fazendo essa função mais atrás, do meio também. Então, isso pega o Rafinha, lembrando, não foi convocado na seleção passada porque estava suspenso. Então, como ele estava suspenso na partida contra o Equador, o Dorival não quis convocar para um jogo só. Então, o Rafinha acabou voltando para a seleção e foi eleito o jogador do mês em La Liga. Pela Liga. Então, é isso aí. Estamos aqui com 12 minutos de vídeo, então vamos encerrar aqui. Amanhã, Chile e Brasil, Estádio Nacional, aqui em Santiago. O estádio vai estar lotado e tu acompanha na Rádio Gama Esportiva. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha com outros amigos e até amanhã, gurizada.